Se um sábio é aquele que aprende com o erro do outro, vamos agora nesse vídeo entender como a derrota do Ramon no Mister Olímpia, a baixa colocação que ele obteve, pode te ensinar ao que fazer em momentos de perda, de frustração, ou que você estava esperando ganhar alguma coisa, ou esperando conquistar alguma coisa e você não conquistou. Mas antes de tudo, já se inscreve no meu canal, tem muito vídeo interessante para sair. E eu preciso também que você comente para ajudar no engajamento. E também, se aparecer para você, tem a função aqui hypar. Se aparecer, hype o vídeo, já me ajuda muito. Então vamos lá. A gente precisa entender a história dessa derrota. Porque não foi só o Mister Olímpia, foi uma construção durante esse ano dessa queda. Porque é o seguinte, o Ramon, ele havia competido ano passado no Arnold e ele ganhou o Arnold. Poxa, ele veio no hype. Ele ficou em segundo no Olímpia. Gravem bem essas colocações, porque elas vão ser úteis para vocês entenderem o que estava acontecendo. Eu acredito que todo mundo já tem uma breve noção, mas é interessante a gente reviver essas situações para a gente entender até como deve estar a cabeça dele e, assim, imaginarmos a gente numa situação como essa. Porque é o seguinte, ele havia sido campeão do Arnold, ele ficou em segundo lugar no Olímpia, sendo cotado para esse ano de 2024 superar o Chris Bumstead, superar o Sebum. Mas não foi isso que aconteceu. Então vamos lá. No Arnold desse ano, no Arnold 2024, o Ramon, ele perdeu para o Wesley Vissers. E foi assim uma derrota, assim, ele ficou em segundo lugar, né? Não é como se ele tivesse saído de primeiro para último, ele ficou em segundo lugar. Mas para o Ramon, que a gente cria expectativas sobre ele, foi decepcionante. Só que a gente tem que analisar também que ele fez uma preparação muito curta, de 6 semanas. Isso é insano para todos os fisiculturistas. Mas mesmo assim ele ficou em segundo. Então ele fez algo que é considerado insano e ficou em segundo lugar. É interessante a gente observar essa relação. Então, observa que teve o erro, se preparar em 6 semanas. O Ramon pro Olímpia viu esse erro e nesse erro ele começou a trabalhar mais cedo. Perfeito. É o que tem que se fazer. Quando você tem um feedback negativo, não é para você ficar triste. Obviamente você tem que curtir aquela bad de ter errado, ter fracassado, mas você não pode passar a sua vida toda fixado em um único erro. Você não pode passar várias semanas e meses fixado em um único erro. Ou seja, o Ramon teve todas aquelas críticas, teve live de Jorlan, teve todo mundo falando que ele não tinha essência, que ele não merecia estar ali, que ele não aproveita as oportunidades que foram lhe dadas, que ele está sendo a frustração do fisiculturismo brasileiro. Vários comentários como esse surgiram em várias publicações que tinham o Ramon como foco. Dito isso, o Ramon, ele começou a se preparar mais cedo, ele começou um trabalho com altas cargas, que era o que todo mundo queria ver o Ramon fazendo, o Ramon demonstrando a tal essência do bodybuilder. E ele foi, continuou, mostrou atualizações e o físico estava fenomenal. Chegamos no Olímpia. Ramon bateu peso sem nenhum drama. Mas antes disso, outros competidores, como Wesley, que havia ganhado do Ramon, tinha feito muitas provocações. Muitas e muitas provocações. Até o Seban se meteu no meio dessas provocações que o Wesley fez ao Ramon. Mas é interessante perceber que o Wesley não teve uma colocação melhor que a do Ramon. Ele ficou abaixo do que ele entregou no ano passado. E ano passado, se não me engano, ele ficou em sétimo, nesse ano ele ficou em oitavo. Ou seja, o cara que ganhou do Ramon num campeonato ficou muito abaixo dele. E muito abaixo de onde muita gente colocou ele. Interessante também que nesse meio tempo surgiu o cara que ficou em segundo lugar, o Mike Summerfield. E ele também fez várias provocações e tal. Até muitos brasileiros foram chamar ele de Mike Summer Filtro, porque ele utilizava de filtros e utiliza de filtros no seu Instagram. Mas a verdade é que no dia do campeonato ele estava muito bem. Ficou em segundo lugar, ainda venceu o Ramon. Então, mais um golpe duro pra gente.
Dito isso, o Ramon, no dia da competição, ele teve um suadouro muito forte. Isso indicava um erro, talvez um erro de finalização, porque a tinta que está lá no Olímpia é a melhor de todas. E o que eu quero contar com essa história para vocês? Ele teve uma primeira derrota, aprendeu com esse erro e teve uma segunda derrota. Para muitas pessoas, essa segunda derrota poderia ser o que te deixaria para baixo, o que te tiraria do teu eixo. Porém, uma atitude de campeão é uma atitude que pega esse erro, entende esse erro e melhora esse erro para as próximas competições. A gente vai ver o Ramon não cometendo esse mesmo erro de finalização. Não que seja um erro só dele, também é um erro do seu preparador. Então isso pede uma conversa entre a sua equipe. Isso pede uma conversa com as pessoas que vão estar ao seu lado. Isso, saindo mais para o âmbito pessoal, pode funcionar no âmbito de trabalho. Você não precisa demitir todo mundo se você está vendo esse vídeo, é um líder ou é um gestor. Você precisa conversar com a sua equipe e entender o que está acontecendo. Até porque as pessoas que estão ao lado do Ramon têm muita capacidade técnica para lidar com essas situações. Então vamos organizar os pensamentos. Primeiro, como eu falei, você não deve se fixar somente nesse erro e achar que esse único erro define todas as suas qualidades. Não define. Ou seja, você tem que usar desse erro, desse momento triste, como um momento de reflexão, um momento onde você vai entender tudo o que aconteceu para que esse erro não aconteça de novo. Porque em algum momento todos nós vamos errar. Em algum momento a gente vai falhar. Mas a diferença de quem consegue ser constante, porque a constância é sobre isso, seja constância em estudos, em treinos, do que for, é o ato de saber refletir sobre os seus erros e entender que um erro só não te define. Entender que um erro ele é passageiro e que boas ações vão surgir de erros. Que não existe uma pessoa de sucesso que não tenha falhado muito. Talvez seja isso que você precisa, entender os seus erros e fazer diferente. Porque um conceito de loucura que eu gosto muito é o conceito que o Einstein falava, que é muito louco alguém que quer ter resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos. Então, o erro é um convite para reflexão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Comenta aqui o que você achou da derrota do Ramon, dessa situação do Olímpia. E se você precisar de psicólogo e quer que eu seja o seu psicólogo, vai no link da bio e marque sua sessão. Até a próxima!